the very last hour. We still got a few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. Open your body, open your soul. We're gonna take back everything. Lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é cultura organizacional. Aqui no podcast a gente discute como tira a sua empresa da bagunça através de uma metodologia que a gente trabalha com 8 pilares, focado em cultura organizacional, focado em como bater meta, focado em engajamento de time e lucro e também além de custo e despesa. Então, mais um dia a gente está começando o podcast. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem curtido os nossos posts e compartilhado, né? E eu tenho certeza que o empresário que ajuda o empresário cresce muito mais e eu estou aqui para ajudar vocês e fazer vocês crescerem, porque é a ideia do podcast. Então hoje o tema é cultura organizacional. Se você tem problema de cultura na tua empresa, eu tenho certeza que hoje você vai entender um pouco mais, porque o grande X do entendimento de cultura é que muitos empresários, principalmente os pequenos e os médios, não entendem a importância de ter uma cultura organizacional e de que forma você pode se estruturar para ter uma cultura positiva, para ter uma cultura onde você ganha dinheiro, para ter uma cultura onde todo mundo, no final das contas, está ganhando, não só você, como seu colaborador também. E anota tudo aí certinho, leva tudo para anotação, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar aqui hoje, beleza? Então, o que é cultura? Cultura, gente, eu sempre falo assim que, quando me perguntam, né, alguns empresários, mas o que é cultura, Gilberto? Cultura é o jeitão da sua empresa, é como ela é o jeitão que as coisas acontecem aí e de que forma vocês aceitam ou não aceitam as coisas que acontecem. É tudo aquilo que é bom ou ruim. Essa é a realidade. Se tem algumas coisas que você não gosta na sua empresa, quem é o culpado é você. Porque é o jeito de você tocar a empresa, é o jeito de você empresário é ser, né? Então, quando você entende que cultura é a forma de ser, a forma de agir, a forma de como você age e como você entende as situações e resolve elas, é o momento de você crescer. Então, cultura é tudo aquilo que você pensa como jeito de ser. Cultura é isso. Só que eu não vou ficar só com questão de conceito, né? Porque conceito é muito simples. Aqui eu vou te ajudar a montar uma estrutura de cultura organizacional, uma ideia de cultura organizacional, como você monta, de que forma você vai montar e principalmente como você começa a aplicar já a partir de hoje, assistindo esse podcast. Você vai sair daqui eletrizado para chegar aí no seu negócio e aplicar o tema cultura organizacional. Então, gente, anota mesmo, como eu disse, né? E cultura organizacional é maravilhoso, né? Quando você tem cultura organizacional forte, você tem mais chance de sucesso. Então, vamos lá. Como eu cheguei na conclusão que ter cultura organizacional é importante, né? Porque quando você contrata, e normalmente, empresário, quando a gente começa a empresa, a gente é bom em alguma coisa. Sei lá, a gente é um bom mecânico, sempre dou esse exemplo, a gente é um bom padeiro, a gente é um bom vendedor, a gente é um bom em alguma coisa e resolve abrir empresa. Porque você é bom, você fala, pô, cara, eu trabalho aqui X horas por dia, sou muito bom no que eu faço, mas eu acho muito pouco, eu quero ganhar mais, porque se eu não ganhar mais, isso não é legal para mim. E aí você se depara com situações tipo, tá bom, mas como eu vou ganhar mais? Ah, vou abrir minha empresa. E aí você vai e abre a sua empresa. E quando você abre a sua empresa, sua maior expectativa é ganhar mais dinheiro para mudar a sua vida e mudar a vida da sua família e dos seus colaboradores. E a segunda expectativa é ter tempo. Só que você cria uma cultura dentro da sua empresa onde você não consegue muitas vezes ter lucro, ganhar dinheiro. E muitas vezes você também, que trabalhava 8, 10 horas por dia para alguém, você começa a trabalhar 16, 14 horas ou mais por dia. Por quê? Isso é cultural. Você age de uma forma que as pessoas fazem com que você trabalhe muito mais. Você não age de uma forma madura. A grande empresa já nasceu madura. A grande empresa já nasceu grande. Ah, mas Gilberto,
Como assim? A grande empresa, que um dia foi pequena, o pensamento dela é grande. Então, cultura organizacional, você precisa entender que se você tem desde o começo, melhor ainda, melhor ainda. E tem um livro, né, que chama Mito do Empreendedor, que eu indico para vocês lerem. Eu não tenho ele aqui, porque até esse livro meu, ele está lá no meu escritório, mas o Mito do Empreendedor, ele fala exatamente isso, que o grande, né, a grande empresa já nasceu com um pensamento de grande. Ela não nasce grande em estrutura, mas ela nasce com pensamento. E você, empreendedor, empreendedora, precisa pensar nisso. Como eu vou ser grande? De que forma eu vou ser grande? Entendendo que cultura organizacional é muito importante. E entender que cultura organizacional é muito importante passa pelo primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Você montar uma estrutura onde todo mundo trabalha a favor da sua cultura organizacional. Quando todo mundo está trabalhando a favor da tua cultura organizacional, é onde que você vai ter mais lucro, é onde que você vai ter mais caixa, é onde que você vai ter mais crescimento. Quando as pessoas trabalham de uma forma que a sua cultura é ruim, a sua cultura não é boa, você normalmente tem dificuldade financeira, normalmente você trabalha 10, 12, 14 horas por dia e ninguém quer isso, nem você, nem eu, nenhum empreendedor. Eu tenho certeza que você, empreendedor, empreendedora, não abriu o seu negócio para isso, né? Então, cultura organizacional é você olhar de uma forma ampla o jeito da sua empresa, como ela vai ser e como ela vai agir em situações. E quando você começa a empresa, você é um bom em alguma coisa, e aí você precisa contratar. Então, um exemplo, você é um bom mecânico, está lá na oficina, só que está vindo muito serviço, graças a Deus você tem um cara ali muito conhecido num bairro e tal, você começa a ter uma demanda um pouco maior que você aguenta, você fala, vou fazer o seguinte, vou contratar aqui um mecânico. Aí você contrata o mecânico, fica você e ele trabalhando. Só que a demanda é grande e você fala assim, pô, nossa, é complicado, eu tenho que ficar lá no caixa, ou tenho que ficar emitindo nota fiscal, vou fazer o seguinte, vou contratar alguém. Aí você contrata alguém para fazer o teu caixa, a tua nota fiscal. Daqui a pouco você está com um monte de gente dentro da sua empresa trabalhando para você e ninguém tem sua cultura. Ou seja, no final das contas, o mecânico que não resolveu o problema do carro, você vai ter que entrar e resolver. A menina que não está conseguindo emitir uma nota fiscal ou emitir da forma errada, você vai ter que entrar lá e resolver. Daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. Por quê? Porque na contratação foi errado. A tua contratação foi errada, né? Ou seja, cultura organizacional começa a se pensar antes de contratar. Antes de contratar, você precisa pensar em cultura organizacional. Porque você já vai eliminando as pessoas que não têm a ver com a sua cultura. Você já vai eliminando as pessoas que não têm o seu jeitão de ser. Além disso, você se depara muitas vezes nas contratações com pessoas que, pô, a pessoa acabou de chegar muitas vezes, ou tá ali há pouco tempo, e ela começa a falar mal de você, começa a falar mal do seu negócio, começa a falar mal da sua empresa. Ela nem te conhece, muito menos a sua empresa, mas já está falando mal de você, porque você contratou um ativamente desengajado. E eu vou falar aqui no podcast um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é isso que acontece. Além disso, você contrata um monte de gente mimada. O que é os mimados? Que quando eles não fazem a atividade deles, quem tem que fazer é você, porque se você não fizer, ninguém faz. E aí, mais uma vez, eu vou dizer, você trabalhava 8, 10 horas para alguém, você começa a trabalhar 14, 16 horas para você. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E para piorar, né? Antes você tinha o seu salário fixo, agora nem isso você tem. Se você der lucro, você leva uma grana. Você faz lá a sua retirada. E se você não tiver lucro, dificilmente você vai conseguir isso. E para piorar, quando você contrata errado, quando você entende que as pessoas que estão com você também é errada, você tem a rádio peão. E aí a rádio peão toda empresa tem, tá? A minha, a sua, qualquer empresa vai ter. Só que quanto maior a empresa, mais gente e mais problemas você vai ter em relação à rádio peão. Se você não tiver uma cultura organizacional bem estruturada, uma cultura organizacional bem sólida, você vai ter problema. E estruturar a cultura organizacional leva tempo. Estruturar a cultura organizacional, você precisa de método, né? Então, cultura organizacional é basicamente isso, né? A gente está falando aqui, eu estou falando bastante de problemas, mas eu vou trazer a solução desses problemas. Mas eu acho importante alinhar com você aí que está vendo o nosso podcast, quais são os principais problemas, qual é a forma que normalmente acontece na sua empresa e em outras empresas que sempre contratam de forma desesperada. E assim, gente, é muito bom falar para você que está me assistindo que tem solução e não é difícil. Você montar uma cultura organizacional, ela leva um tempo, porque é como se fosse trabalho de formiguinha, sabe?
Mas é muito importante dizer o seguinte: você, empresário, empresária, precisa dar o basta, precisa dar o chega. Chega de gente desorganizada, chega de você pedir e ninguém fazer, chega das pessoas fazerem do jeito delas, chega de pessoas reclamarem de você, apesar de você fazer tudo. E quem tem que fazer isso é você, muitas vezes mandando gente embora. Faz parte do jogo, né? Toda empresa contrata e demite. Então é isso, você precisa estar ligado a isso. Por que que, aí assim, antes da gente falar de estrutura, é importante você fazer algumas reflexões. Por que que as pessoas gostam de trabalhar na sua empresa? Faz um levantamento com 5 tópicos de por que que as pessoas gostam de trabalhar com você lá na sua empresa. Por que que as pessoas não gostam de trabalhar na sua empresa? Também é importante você fazer esse levantamento. Por que você, empresário, empresária, gosta de trabalhar na empresa? Porque muitas vezes a gente também, às vezes, perde aquele tesão, aquela vontade, não é verdade? Mas por que você gosta? Se você não gosta mais, lembra os seus motivos, os motivos que você abriu sua empresa. É importante para te dar aquela oxigenada, né? O que você dá mais valor na sua empresa? O que realmente na tua empresa vale a pena? E o que realmente não vale a pena? O que você dá menos valor? Então, são reflexões que antes da gente falar de cultura, é importante a gente fazer. Porque isso vai te dar uma clareza de quais ações você pode fazer. Porque se você está desmotivado quanto empresário, você precisa buscar aqueles motivos, os mesmos motivos que você montou o seu negócio. Por que você faz o que você faz? E você, empresário, empresária, precisa refletir e pensar, né? Pensar o porquê que você montou. E cultura, ela pode ser boa ou ruim, como eu disse, é culpa sua, reflexo do dono, 100%. Até fiz uma live esses dias falando sobre cultura é o reflexo do dono, e de fato é o reflexo. Se ela é boa ou ruim, a culpa é sua. E se você não gosta da sua cultura, realmente a culpa é sua. E você precisa refletir. Refletir por quê? Porque normalmente uma cultura ruim começa com falta de clareza. As pessoas não têm na mente dela o que é o porquê ela foi contratada. Ela não sabe o porquê ela foi contratada. Muitas vezes elas não têm os seus objetivos, a sua organização. Ela não sabe quais objetivos da empresa, ela não tem uma estrutura organizada para ela desenvolver o trabalho dela. São coisas que nós, empresários e empresárias, muitas vezes, e eu digo para vocês que eu também era assim, eu não tinha clareza nas informações da minha empresa. Tem empresário que não fala nem o que faturou para o colaborador com medo dele achar que está ganhando demais. Isso é uma bobeira muito grande, gente, muito grande. E eu provo por A mais B que isso é bobeira. Você tem que ter inteligência na hora de passar o recado. Você tem que ter o quê? Método na hora de falar com o seu colaborador. Mas é isso. Cultura organizacional, gente, cultura organizacional não é difícil montar. Só que essa cultura ruim, com falta de clareza, com falta de organização e com falta de objetivos, ela atrapalha o seu negócio. Você tem empresas que tem na parede, se você entrar lá na empresa, já aconteceu diversas vezes comigo, um quadro bonitinho falando de missão, visão e valores. Só que, na realidade, aquela empresa, ela não vive aquilo porque só está na parede. Só fica lá num quadro pendurado. Será que não é o teu caso? Será que você já não montou tua missão, tua visão, seus valores, só que fica só naquele quadro pendurado? Gente, isso é cultura. E cultura você não pode deixar no quadro pendurado. Você tem que viver cultura. Você tem que respirar cultura. Eu sempre falo lá na empresa que eu preciso dos guardiões. Só que eu sou o maior guardião da minha cultura. Você tem que ter guardiões da sua cultura. Pessoas que defendem ela com unhas e dentes. Você tem que ter pessoas, inclusive você, que defende a cultura com unhas e dentes. Fácil não é, mas é muito possível, porque o que eu posso dizer para você, amiga e amigo, é que a cultura organizacional, quando você tem clareza, quando você sabe os objetivos da empresa e quando você é organizado, você tem áreas organizadas, por exemplo, tem empresas, eu não sei se eu coloquei aqui, mas que não tem um organograma. O que é organograma? Cada função. Não é nomes, né? Função. Quem que é qual função que eu tenho aqui? Eu tenho supervisor administrativo, eu tenho supervisor comercial, eu tenho gerente comercial, eu tenho diretoria, eu tenho vendedores, eu tenho, sei lá, a parte industrial, tenho operadores de tal máquina. Aí eu tenho um líder desses operadores. O organograma é isso. É você se organizar e mostrar para as pessoas como funciona a sua empresa, né? E buscar realmente, cara, assim, missão e visão são duas coisas muito simples.
mas que no final das contas é o que manda. Se você tiver uma missão que não faça sentido para o teu colaborador, a chance dele não se dedicar é muito grande. Portanto, você precisa de uma missão que faça sentido para ele e para você. Uma missão que você olhe e fale, não, realmente isso faz sentido para mim e realmente faz sentido para o meu colaborador. O problema é que as empresas, empresários e empresárias, não têm uma missão que faz sentido. Gente, missão é o teu objetivo de ser. Por que que você abriu tua empresa? Por que que você abriu? Você vai falar, eu abri minha empresa para ficar milionário. Beleza. Aí você tem um outro parâmetro. Qual é a visão? Para mim ficar milionário, eu tenho que estar em tal lugar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Visão é onde você quer chegar. E ter visão é o grande X da visão, né? Que você, eu e todo mundo, empresária, precisa observar na visão, é que a visão você tem um motivo dentro da missão e a visão você tem o quê? Indicadores. Se eu criei uma missão e se eu criei uma visão, eu preciso ter indicadores. E uma pergunta que eu faço sempre para todo mundo que eu discuto cultura organizacional: por que que você abriu empresa? Qual atividade? Por que que você faz essa atividade? O que te levou a, a entender que essa atividade era importante para você, né? Então, gente, olha quantas coisas importantes que a gente está falando aqui, coisas, né, que faz sentido para você, faz sentido para mim, faz sentido para qualquer empresário. E muitas vezes nós, né, empresária, a gente não simplesmente deixa isso de como não importante, o motivo que você faz o que você faz. Então é reflexão que você precisa, empresário, fazer o tempo todo, né? Por que que a gente abriu essa empresa? Qual o motivo que eu abri esse negócio? Aonde eu quero chegar com esse negócio? Eu, quando eu abri a minha empresa, eu não tinha cultura e realmente não tinha, achava que tinha, sabe? Eram umas coisas assim absurdas. Eu tinha um sonho de ter 1.000 funcionários, enfim, era o meu sonho naquela época, né? E eu percebi, cara, que a minha empresa era uma bagunça, era uma zona. Eu tinha uma desorganização total, eu não tinha nenhum organograma, as pessoas sabiam que eu era líder porque eu era dono, porque senão. E as pessoas, elas não conheciam, não sabiam os meus objetivos, o que eu queria com aquela empresa, né? A poucas pessoas que sabiam, não via sentido, né? Não via sentido no meu objetivo para as pessoas que eu falava. Poucas pessoas, inclusive só normalmente os líderes eu falava. E isso não fazia sentido para eles, sabe? Falar, pô, esse cara tá viajando. Então, muitas vezes eu me sentia sozinho, cara. E se sentir sozinho, desculpa a palavra, é ruim, é uma M mesmo. É muito foda se sentir sozinho, né, gente? É muito triste. E nós, empresários, por diversas vezes você se sente sozinho, porque eu me sentia. E eu me sentia sozinho, cara. Eu me sentia um barco com um monte de gente, e só eu querendo remar. Eu me sentia num barco que eu tava ali me esforçando, e ninguém remava comigo, porque não tinha uma cultura. Nada do que eu fazia, nada do que eu queria fazia sentido para as pessoas. E cultura organizacional é isso. Você precisa fazer coisas que fazem sentido para as pessoas. Se a gente faz coisas que não faz sentido, não adianta. Não adianta. Você só vai perder seu tempo, você só vai se desgastar e principalmente você vai perder muita grana. E aí eu entendia muitas vezes, quando eu não batia a meta, que as pessoas não estavam nem aí. E no final das contas, quem tinha que pagar era eu. Eu lembro que, cara, eu tinha 5 meses de empresa e eu tive o pior faturamento da história da empresa. Nem quando eu abri, nem nos primeiros meses eu tive um faturamento tão ruim. Eu tive que tirar um empréstimo naquela época, eu tava bem no comecinho, eu tinha queimado muita grana, enfim. E eu tive que tirar um empréstimo para pagar a conta e ninguém se importou. Por quê? Porque, cara, ninguém tinha a minha cultura, ninguém sabia o quanto era difícil, o quanto era importante. E eu não culpo as pessoas, tá? Não é culpa dos colaboradores, não. Era culpa minha, porque eu não deixava claro para eles os objetivos da empresa. Enfim, isso, cara, isso é muito importante, porque quando você se planeja em montar uma estrutura aonde você vai gastar uma grana, aonde você vai ter pessoas, você precisa entender que é importante a cultura. Que cultura vira o jogo, que cultura vai te ajudar. Muitas vezes, no momento da dificuldade, você vai sentir que as pessoas estão ali engajadas com você, correndo com você, mesmo com os problemas, né?
E cultura é isso, gente. Cultura. E eu não tinha nada disso. Ninguém se importava, cara. É, assim, muitas vezes as pessoas falavam que ia fazer e não faziam. Pô, era foda isso, né? Era foda. Muitas vezes as pessoas falam, não, vou fazer. E não fazia. E não fazia. Rádio peão, cara, rádio peão, as pessoas reclamando de tudo, pô, você se esforçando, tentando fazer seu máximo, tentando entregar objetivos, uma meta ali, muitas vezes uma meta bem agressiva, né? Você querendo entregar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para os colaboradores e nada dava certo porque a culpa era minha. E antes de eu falar como eu mudei, mudar é importante, por quê? Porque, cara, existe um dado que fala que as empresas que têm cultura de mediano para forte, o crescimento dela é 1000% maior do que as empresas que não têm. Quando você tem uma cultura, você cresce 1000 vezes mais. Olha que doido, né? Olha que legal. Quando você tem uma cultura, você tem envolvimento da equipe nos seus objetivos empresariais, porque faz sentido para ele o teu objetivo e ele coloca o teu objetivo dentro da vida dele. E você vai perceber que você investe muito dinheiro, muito tempo, mas em cultura, mas isso a curto, médio prazo, ele tende a trazer resultado. Ele traz resultado. Investimento em cultura organizacional é um dos investimentos mais inteligentes que tem. De você estruturar uma cultura e saber que a importância de uma cultura organizacional, né? Então, a cultura organizacional, ela vai buscar pessoas que estão mais felizes. Porra, é uma merda você... Nossa, eu falei, uma M, trabalhar numa empresa aonde você vê as pessoas, cara, tristes, que a pessoa não tem vontade de ir para tua empresa trabalhar e ela fica ali amassando barro e não pede demissão e você muitas vezes é obrigado a mandar ela embora. Quando você tem cultura, você pode inclusive criar indicadores da tua cultura organizacional. E as ações de cultura, ela é sempre, cara, fazendo em curto prazo, mas pensando em longo prazo. E aí, quando eu mudei, eu criei um comitê gestor. Então, o que você pode fazer? Cria um comitê gestor. Esse comitê gestor vai olhar somente para a cultura. Ah, mas quem eu coloco, Gilberto? Coloca as principais pessoas da sua empresa, você, mais um ou dois líderes ali, ó, as pessoas que faz o seu negócio girar, as pessoas que você confia e que você saiba, olha que importante, olha que importante. Valeu até agora o podcast, essa informação. Que você saiba que tem sua cultura. Porque muitas vezes aquelas pessoas que a gente mais confia são as pessoas que não têm a nossa cultura. Então, quando você criar esse comitê gestor, você vai discutir coisas relacionadas à cultura. O que eu vou discutir? Qual vai ser a minha missão? Qual vai ser a minha visão? E quais valores empresariais e pessoais a empresa tem que ter? Quando você cria, e aconteceu isso comigo, eu criei, cara, comecei a discutir, eu lembro que aparecem várias ideias de missão, visão, valores, só que você tem que optar por aquilo que faz mais sentido para você. E ter missão não é só, eu quero ser a melhor empresa do segmento. O cara coloca lá, né? Perdão, visão, coloca lá, eu quero ser a melhor empresa do segmento. Aí o cara pega essa visão e não faz nada para ser o melhor. A minha missão é ajudar a sociedade de uma forma, o cara não faz nada para ajudar a sociedade. Então, quando você entender que cultura precisa, primeiro, você montar uma estrutura onde você vai discutir, onde você vai fazer alguma coisa que faça sentido, não é só ir no Google, né, como muita gente faz, procurar cultura organizacional, como que é? Modelo de cultura organizacional. O cara vai no Google, digita modelo de cultura organizacional e pega aquilo e coloca na empresa dele. Não faz sentido nenhum para a empresa dele. O cara tá lá só para falar que tem. E quando você criar, você terminar, montar lá, montar seus objetivos, cara, faça uma comunicação muito clara pro time. Faça uma comunicação muito clara e pratique, ou seja, coloque em ação. Porque além de comunicar, você precisa colocar em ação. O que acontece? Empresário, normalmente só tá no quadro, tá lá bonitinho no quadro na parede lá, bonitinho, e você, empresária, acha que tem cultura. Então, montei cultura, vou começar a praticar. Você tem que ser o guardião e algumas pessoas têm que ser o guardião da cultura. Ou seja, não pode deixar as pessoas ultrapassarem valores que você acredita. Por exemplo, matar. Um exemplo. Pô, eu não aceito que
eu não aceito que, sei lá, que mate aqui dentro, um exemplo. É um valor seu. Eu não aceito que a pessoa minta. É um valor. Ou seja, pega aqueles valores que faça sentido e coloque na tua cultura. Eu dei um exemplo aqui, esse aí é o exemplo da cultura de um dos meus negócios, do Grupo BR, né? O Grupo BR, ele trabalha assim. São três empresas hoje, né? 3 empresas focadas nisso. Nessa cultura. E aí a gente tem uma quarta empresa que ainda a gente está estruturando ela, que vai ser eu acredito, muito parecido. Não sei se até a gente vai colocar ela dentro do grupo, mas você colocar a tua cultura organizacional dentro de parâmetros que faça sentido para você. E trabalhar, porque dizem que demora de 2 a 3 anos, né? Para você ter uma cultura mais ou menos sólida, uma cultura real, e trabalhar esses próximos anos para que isso se torne uma realidade. Só que vai um dado para você, gente. Se você não começar hoje, você vai ter que começar em algum momento, porque empresa sem cultura, ela quebra. Você pode crescer, mas uma hora a rasteira vai te dar muito grande, uma hora você vai tomar uma rasteira muito grande, e aí você vai ter que começar de novo, porque a cultura faz falta. A cultura faz falta. Quantas vezes você já deve ter visto, graças a Deus eu nunca passei por isso, o colaborador sair da sua empresa ou sair de uma empresa que você conhece e juntar com mais 2, 3 que trabalhavam lá e entrar com o processo trabalhista? Porque provavelmente era uma empresa sem cultura. A estratégia da cultura, você melhora todas as áreas da sua empresa, desde a área comercial, área estratégica, né, área de recursos humanos, área administrativa, financeira, enfim, mas também você melhora a vida do seu colaborador. Então, as pessoas que trabalham com você, gente, precisa ter os seus valores, ter os seus objetivos empresariais, né? Quando você começa a ter cultura, você vai entender a importância de demitir os mimimis, os ativamente desengajados que eu já expliquei para vocês. Tire esses caras do seu time, velho. Esses caras vão sempre te atrapalhar. Tenha pessoas engajadas. Busque pessoas que queiram correr com você, que sonhem o seu sonho. Que sonhe seu sonho. Não seja o seu pior funcionário, porque muitas vezes a gente é tão bitolado na empresa que a gente vira o pior funcionário, que atrapalha todo mundo, que atrapalha a empresa. Não seja esse cara. Pratique coisas, ações que eu falei aqui. Defina, cara. Uma cultura primeiro, você tem que definir onde você quer chegar. Por que a sua empresa faz o que faz? Aonde você quer chegar? Crie uma missão para você, empresário. E crie uma missão para sua empresa. Crie uma visão sua e da sua empresa. Aplique. Seja claro com o seu time. Busque não só a sua melhoria, né, empresarial, sua melhoria de vida, né, porque é o teu sonho, é o sonho de todo empresário ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para a família, mas busque a melhoria das pessoas da sua empresa, que eles cresçam também financeiramente. Não tolere comportamentos que você não acha digno. E é difícil. Tem que demitir. Às vezes a gente vai ter que demitir sim. Pessoas que não têm a ver com a tua cultura e tá tudo bem. Porque é melhor demitir agora do que você tentar criar uma cultura e sempre se ferrar, sempre ter pessoas reclamando, sempre, sabe? Tudo é culpa tua. Tenha disciplina. Os seus valores, cara. Não aceite que as pessoas firam seus valores. Não aceite. Cria rotinas empresariais, inclusive rotinas onde você vai falar da sua cultura. Uma matinal, por exemplo, criações focadas em cultura, por exemplo, café da manhã, para você falar um pouquinho de cultura. Tenha ferramentas, né? Tenha ferramentas. Uma sugestão para vocês aí é o Mito do Empreendedor, como eu falei, né? E é um livro muito legal, muito bacana, que vai te ajudar, empresária, a crescer, a se desenvolver, a entender a importância de ter uma empresa com cultura. E eu tenho certeza que ele pode te ajudar, beleza? Por hoje é só. Queria agradecer você e parabenizar você que ficou até o final aí no podcast, né? A gente sabe que muitos só querem e não entendem que a caminhada ela é longa, a caminhada ela é difícil e essa caminhada ela precisa muito de estudo. Parabéns mesmo. Continua assim que você vai longe, beleza? Tamo junto. Qualquer coisa chama a gente aqui no
no chatzinho do YouTube, do Facebook ou lá do Instagram. Todo dia a gente tem as lives às 8 horas da manhã. Então vai para lá, me adicione @Spinelli lá, beleza? Tamo junto, valeu aí, boa tarde.